as pessoas que às vezes não levam adiante, elas acham que para conseguir seguir nesse tipo de caminho, você tem que ter um dom, tem que nascer com uma predisposição, né? Mas se você for comparar as crianças pequenininhas que desenham, todas elas desenham igual. Saudações, senhoras e senhores. Boa noite. Aê! Saudações, mestre Humberto. Boa noite. Como E é que aí, você tudo tá? tranquilo, seu Daniel? Tranquilo, e você? Tudo jóia. O bebê já Maravilha. tá dormindo aí já? Tá dormindo já, tá dormindo já. Tá com a mamãe Muito lá. legal. Melhor coisa do mundo, né? Melhor coisa do mundo, bicho. Tem nada melhor. Melhor coisa. Eu já imaginava que ia ser bom, mas não imaginava que ia ser desse tanto. Bom demais. Não é porque eu tinha te falado, você vai ver, não é que aquela porcariazinha te falar, virar pra você falar papai. A partir daquele dia, eu não sei se eu aguento. você vai ter certeza que sua vida não tem mais importância. É só a vida do seu filho e acabou. Acabou, Né? acabou. Não tem mais outra coisa. Já tem uma grande, Cara, deixa né? eu... A sua já é maiorzinha, né? Mas a Dora tá com 16 anos. Tá doido, é uma adulta. Maiorzinha não. É quase da minha altura, tadinho. Quase da minha altura, 16 anos. Bom, deixa eu falar aqui, começar aqui os meandros aqui, porque isso aqui vai depois para um lugar, né? Sim. Bom, isso aqui, bem, pessoal, isso aqui é o Pixel Movimento, uma iniciativa dos professores lá do curso de Computação Gráfica, Jogos e Design de Jogos da FUMEC. E a gente vai fazer vários bate-papos assim, entre os professores, entre profissionais do mercado que a gente conhece. E hoje aqui, bem a calhada, a gente está conversando aqui com o Danilo. Começando aqui, já introduzindo um assunto aqui, para a gente tem muita coisa para poder trocar ideia aqui. Você é ilustrador, desenhista, diretor de arte, né? Trabalha com histórias em quadrinhos, HQs, né? Isso mesmo. Me fala isso, cara. Ninguém nasce assim. O seu pai com sua mãe não sonhou. Eu falo isso muito com os alunos nossos da computação gráfica, né? Fala assim, cara, você presta atenção porque seu pai não sonhou de você vir para essa área, não. Como é que é isso, cara? Como é que é viver de desenho? Porque eu falo isso para os nossos alunos também, quase todo semestre, né? Ninguém tá lá vivendo o sonho de ninguém, é o deles, né? E a nossa trajetória acaba tendo muitos pontos por causa disso, né? Eu venho de família de artistas, assim, né? O meu avô era pintor, ele chegou a publicar charges e tal na juventude, né? Mas ele acabou... Sério. Só que ele não aqui em BH mesmo? Ele não profissionalizou a arte dele. Ele era um pintor, assim, pintava em casa e tudo, né? Só que eu cresci numa casa em que as pessoas... em que não era estranho, assim. Tem uma pessoa que do nada, enquanto estava tomando um café, ou quando estava conversando ao telefone, pegava e fazia um desenho, assim, num guardanapo, num caderno, né? O meu avô fazia muito isso, desenhava para mim, né? Ficava ali desenhando na minha frente os que eu pedia para ele. Meu avô paterno, né? Pai da minha mãe. E todos os meus tios, né? Irmãos da minha mãe, gostavam muito de desenhar, sabiam desenhar muito bem, né? Então eu era muito imerso. Eles também sempre desenharam, né? E desenharam para nosso sobrinho. Só que nenhum deles seguiu uma carreira artística profissionalmente, né? Esses meus tios desenhistas são uma administradora, que é a minha mãe, né? Os irmãos ali, os 4. Uma médica, um dentista e um engenheiro. Então ninguém seguiu, sabe? O mais próximo aí seria o engenheiro, né? Pois é. O mais próximo aí seria o engenheiro. Mas eles são também de uma geração mais conservadora, assim, no sentido de apostar em caminhos mais estáveis e mais seguros. E mesmo crescendo num ambiente assim, né, às vezes as pessoas acham que é uma garantia de que a gente vai seguir esse tipo de caminho, e na verdade não, porque os meus irmãos cresceram no mesmo ambiente e não se interessaram por nada disso. Né? Eu tenho um irmão administrador e um irmão empresário. Então, não foram. Ninguém foi para a área artística. Não, só eu que quis brigar com esse cavalo aí. E a briga é legal, né, cara? Não, a briga, ela te dá um retorno que nenhuma outra briga te dá, né? Porque você ganha até quando você perde. Nenhuma briga te dá isso. Né? É muito bom. E assim, pelo visto, então, o desenhar já era algo da cultura familiar. Igual na minha família, família é músico, né? Na minha família, todo mundo toca algum instrumento. Na minha família, todo mundo toca algum instrumento. Então, é inevitável que você aprenda a tocar. Então, para mim, música é um hobby sério. Aí, no seu caso, na sua família, a cultura era o desenho, né? A cultura familiar. Era o desenho.
Só que de todos, né, na família, assim, eu fui o primeiro a ir para quadrinhos especificamente, né? Ninguém nunca tinha se interessado por isso antes. E como muitos de nós, né, a primeira forma de leitura que me foi apresentada e que eu permaneci foram os quadrinhos, eu me expressava muito dessa forma na infância, assim. Então já fazia aqueles quadrinhos lá, grampeando as folhas e tal, né? Antes de aprender a escrever direito, eu já inventava as histórias, inventava os balões, escrevia mais ou menos, mas sabia contar depois, né? Aquela coisa. Você tem isso guardado? Tem alguns, a minha mãe tem. A minha mãe tem Que alguns. legal, cara. Tem que colocar isso lá no site lá. Tem que colocar, se acha. Eu vou tentar achar, cara, na casa da minha mãe. Porque eu vou te falar, quando a gente vê o seu traço assim, eu, de vez em quando eu brinco de rabiscar, faço alguns desenhos também, né? Mas quando você olha o seu assim, fala, caramba, bicho, nunca que eu vou conseguir desenhar desse jeito. Não tem jeito. Cara, mas eu tenho até uma visão um pouco polêmica em relação a isso. Estava conversando outro dia com uma amiga minha, até sobre isso, assim, porque as pessoas acham, né? Eu sei que eu sei que não pensa assim, que você conhece, né? Mas as pessoas que às vezes não levam adiante, elas acham que para conseguir seguir nesse tipo de caminho, você tem que ter um dom, tem que nascer com uma predisposição, né? Mas se você for comparar as crianças pequenininhas que desenham, todas elas desenham igual. Todas elas desenham igual. Não tem uma que destaca, né? Acontece que tem umas que vão perder o interesse, tem umas que vão ser desestimuladas pelos adultos à sua volta, e tem aquelas que vão seguir. Eu dei a sorte de ser uma que seguiu, porque eu vivia numa casa de pessoas que não tinham esse tipo de resistência, né? E que estimulavam muito. Então, nunca fui repreendido por, ao invés de estar assistindo futebol, ficar lá desenhando no meu quarto, né? Nunca fui repreendido por, em vez de estar socializando com as famílias, com a família, com as pessoas, ficar desenhando lá no meu canto, né? Pelo contrário. Então, eu sempre gostei, e é muito terapêutico até hoje para mim, né? Eu falo que tem uma piadinha que o pessoal comenta, né? O que a mãe do Walt Disney falou para ele quando criança? Menino, para de desenhar rato! Imagina se tivesse parado. Imagina. Né? Imagina, né? O império que não teria sido construído de mídia no mundo. Né? Quantas outras pessoas não foram influenciadas por esse cara, por esse trabalho, né? Quantos outros artistas não vieram nessa rabeira? Então, você falou que lá quando pequenininho, ali na sua primeira infância, ali, né? Antes de ser alfabetizado, você já tinha sido apresentado a quadrinhos. O que você lia ali naquela época? O que seus pais te davam? Naquela época, eu gostei muito a ter acesso a quadrinhos que não fossem infantis, né? Então, era principalmente Turma da Mônica, claro, e os quadrinhos da Disney que chegavam no Brasil. Não, maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu tive um privilégio, cara. Eu vou te fazer uma inveja aqui agora. Agora eu vou te fazer uma inveja. Porque eu tinha a assinatura de Turma da Mônica, Tio Patinhas e de super-herói, que eu nem lembro qual que era. Porque eu não gostava de super-herói e eu vendia, cara, pequenininho. Eu já fazia meus escambos lá. Montava banquinho debaixo da escrivaninha do meu quarto. Aí os amigos da minha irmã, os amigos do meu irmão, eles iam lá e compravam as revistinhas de mim. E eu só vendia super-herói. Porque eu não gostava de ler, gostava só de Turma da Mônica e Tio Patinhas. E vendia todo. Você chegava, sim, todo mês chegava em casa, cara, assim, bolo de revistinha. Que bolo, era muito legal. Falei que eu ia te fazer uma inveja legal agora. Pô, demais, cara, porque eu tinha picado. Mas eu não gostava de super-herói. Quando os meus pais traziam para mim e tal, era um hábito, né? Era uma casa em que se lia muito. E a gente foi introduzido pelos quadrinhos. O meu primeiro contato foi com a Turma da Mônica, né? Mickey Mouse, Pateta, etc. Eu tinha lá uma ou outra revista do Super-Homem, mas a história, como essas mensais, né? Começava no meio e não terminava. Então eu não me interessei muito por super-herói nesse início. E era difícil, né? Muito de Turma da Mônica e o Walt Disney. E os primeiros desenhos que eu tentava imitar eram esses. Alguns que passavam na TV, mas principalmente Turma da Mônica, né? Disney e tal. E quando eu fui ficando mais velho, eu fui gostando cada vez mais de desenhar quadrinhos, de inventar personagens e tudo mais, né? Eu comecei a inventar personagens com, tipo, 6 anos de idade, sabe? E nunca parei, assim, né? Nunca parei. Óbvio que o nível, né, era muito, muito imaturo, mas assim, eu acho que assim, é por isso que quando alguém chega pra mim, às vezes chega num evento, né, chega numa outra condição, assim, que eu tô numa condição privilegiada de estar, às vezes, como artista, né, nos lugares que as pessoas gostariam de estar, e uma pessoa iniciante vem me mostrar desenhos, vem me mostrar quadrinho que ela fez e tal, cara,
eu tenho o maior cuidado, assim, para valorizar aquilo ali, com tudo que eu posso, porque fazer quadrinho demora pra caramba, bicho. É um trabalho solitário, né? Você fica ali, às vezes, numa página 10, 12 horas, que vai ser lida em 10 segundos, né? Então, mas relida milhares de vezes. Porque eu não sei o que acontece com quadrinhos, cara. A gente relê. Eu tenho, na casa dos meus pais ainda tem uma gaveta cheia de Turma da Mônica. Tem alguns Tio Patinhas, tem uns fantasma também, que meu pai sempre gostou muito. Nossa, cara, eu vou lá, você pega aquele troço, lê. Pô, já li essa historinha, pô, que legal, vou ler de novo. Isso é um fenômeno fantástico em quadrinhos. Não, eu sou um cara esquisito, porque eu releio quadrinho, eu releio livro, eu reassisto o filme, né, várias vezes, assim. E aí eu tenho cuidado, cara, assim, de valorizar muito o trabalho de quem está começando, porque eu acho que o fato de terminar uma história, assim, completar uma história, eu acho que é um feito tão grandioso, né, que por mais que tenha talvez inconsistências, tenha alguma falha, eu acho que nem convém falar em falha, né? Elas são tão diminutas perto do empreendimento que essa pessoa teve para realizar aquilo, né? Que isso tem que ser valorizado demais. E eu sei o valor disso, porque quando eu estava nessa fase de fazer tudo errado, de escrever errado, de desenhar tudo torto, ninguém falava comigo, olha, isso tá feio, não faz assim, faz assado, sabe? Pelo contrário. Não é o momento, né? Não é o momento para aquilo. Mesmo a pessoa que te pede, a pessoa em início de carreira, né? Que te pede uma crítica, alguma avaliação, ela no fundo, ela quer uma confirmação, assim, né? Eu até posso, se eu tiver uma intimidade, se a pessoa tiver, né, fazer críticas ali construtivas, assim, mas a minha intuição vai ser sempre de valorizar. Porque eu sei o valor que isso tem, o impacto que isso tem, e como que uma resposta, às vezes, negativa, pode desestabilizar totalmente, fazer uma pessoa em início ali de jornada desistir, né? Desistir. E às vezes é uma pessoa que a gente poderia ter aí com uma produção rica, vasta, né? Depois de ganhar essa confiança, e às vezes a pessoa fica pelo caminho por causa de uma resposta atravessada de um artista mal-humorado que ela viu num evento, sabe? Você falou muito em relação a uma jornada, né? Jornada. Como é que é uma jornada para quem quer começar, por exemplo, a trabalhar com quadrinhos? Cara. Eu acho que são dois que vem muito a calhar até nessa nossa conversa. São dois profissionais que se precisa poder criar um quadrinho, né? O roteirista e o quadrinista. E, por fim, ainda a pessoa o colorista, né? Poderia falar assim, né? Sim, o cara que colorista, realiza da arte e tal, por aí vai. Mas para criar assim, aquele protótipo tem que ter a história, tem que ter o ilustrador ali, né? Tem que ter. Como é que faz, cara? Fala assim, você é um ilustrador, quero ser. O que você fala para as pessoas assim? Cara, como é que você chegou lá? Como é que é? Me fala. Cara, para atuar nos mercados... Hoje eu trabalho como ilustrador profissional, então eu sirvo ao mercado editorial e sirvo ao mercado publicitário, né? E eu sou um quadrinista independente. Eu também fiz quadrinhos profissionalmente, né, para empresas, né, escolas e tudo mais. Mas a minha produção de quadrinhos, ela é 90% ou mais, ela é independente. Porque eu gosto muito de contar minhas próprias histórias ou então de fazer parceria com roteiristas que me trazem ideias que me interessam muito. Ou pela abordagem, legal, ou pelos personagens, ou pelo texto, enfim, vários podem ser os motivos. Eu vi até que você começou a fazer um com o Alex Moleta lá, né, do Nascido Morto. Caramba, você conhece o Alex? Cara, a gente tá eu com o Guto Aeraf, que a gente tá numa parceria aqui de produção, né, a gente tá produzindo agora até uma série, e o Guto, ele já fez um teaser do Nascido Morto também, não sei se você chegou a assistir. Né? A nossa vontade é de... Porque a história é legal demais, né? Um personagem muito rico. E eu não sabia que tinha esse projeto de quadrinhos com você, cara. Olha que legal. Sabia que já tinha falado com a Alex que tinha, mas eu não sabia que era com você. Eu falei, poxa, como assim é com o Danilo aqui do meu lado? Como é que a gente perde oportunidade de conversa assim, cara? Não, e é um dos meus motivos de frustração, porque eu não consegui terminar, a gente não conseguiu ir adiante, a gente parou no começo ali, porque estava na época que eu estava terminando a minha pós, eu fui para São Paulo para trabalhar em agência de propaganda lá, e minha vida deu uma guinada muito grande, e eu não consegui dar prosseguimento, né? Eu até, toda vez que eu converso com o Alex, ainda hoje, né, eu peço desculpas para ele, mas sempre que eu lembro disso, né, eu fico pensando, caramba, que vontade às vezes de pegar e retomar esses projetos, porque realmente a história é muito legal.
E para um quadrinista da ilustração, muito desafiadora, né? Porque tem ali elementos de terror, tem elementos dramáticos, né? E ser quadrinista não é só ser ilustrador, não é só saber desenhar bem. É saber um pouco também, assim, expressar, né? É quase como... Não é exatamente como ser um ator, porque você não usa o seu corpo como instrumento, mas você tem que conseguir representar as emoções através da expressão corporal, da expressão facial, né? Um monte de nuance, que é muito interessante, assim. E numa história como O Nascido Morto, que infelizmente não viu a luz do dia nos quadrinhos ainda, né? Isso era uma gama muito interessante de explorar. Eu lamento muito não ter podido ficar no projeto quando a gente teve a oportunidade. Mas você perguntou... Não vamos retomar isso aí. Vamos retomar isso aí. Vamos conversar melhor isso aí. Chamar o Alex, o grupo. Chamar um grupo aí. Vamos lá, o que é isso? Pera aí. Tá todo mundo aqui? Porque para começar nessa indústria, né, nos quadrinhos, que foi a sua pergunta, assim, existem hoje muitos caminhos, né? A gente está, acredito eu, no melhor momento da indústria no Brasil. Assim. O Brasil, que é um polo, né, de quadrinhos fora do mainstream, assim, né? Quadrinhos... autorais, quadrinhos de muita liberdade expressiva mesmo, de exploração assim, da linguagem dos quadrinhos, de um nível absurdo de técnica, de arte, de ousadia artística. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma indústria, né, em constante crescimento. Principalmente depois dos anos 2010, ali, né, a gente deu uma alavancada. Belo Horizonte, inclusive, sempre foi um polo, né, de produção e de artistas incríveis de quadrinhos. A gente tem a Bianca Pinheiro, não é daqui, perdão. A Rebeca Prado, tem o Ricardo Okumoto, tem a Lu Cafage, o Vitor Cafage, né? Então, assim, isso para falar uns poucos, né? Tem a Ana Carvalho, Nossa, eu vou até cometer injustiça se eu começar a citar nomes aqui, porque é muito boa. Que começou principalmente... O Reinaldo Rocha, né? Que é um amigo meu, Reinaldo Rocha. Nossa, demais, né? Que é um cavalo, por exemplo. Que faz quadrinhos independentes há bastante tempo. E que começou a ter ainda mais visibilidade num evento que marcou muito, que foi o FIC de 2013, né? Que teve um boom assim, de produção independente nacional, né? O FIC de 2013 aqui de BH. E a CCXP no ano seguinte, 2014, que colocou tudo num nível muito mais profissional e muito maior, né? E trouxe as grandes vitrines, né? E transformou a produção de quadrinhos brasileira numa vitrine de respeito, assim, ainda maior do que já era, né? Então, para quem quer entrar no mercado de quadrinhos, a gente tem um caminho, uma porta de entrada que sempre foi muito receptiva para os artistas brasileiros, que são as grandes editoras do exterior, né? Que é Marvel, DC Comics, Image, etc., que sempre importaram muitos artistas brasileiros, mas principalmente... Tem bastante tempo já. O Mike Deodato tem décadas, né? Ele vai fazer 3 décadas de carreira aí, atuando sempre no topo da linha das produções mais importantes dos quadrinhos. Você está falando que o desenhista, o quadrinista ali, ele é brasileiro. E desenhando os HQs americanos. Exato. O Mike Deodato desenhou todos os Vingadores, desenhou Mulher Maravilha, foi responsável por uma das reformulações da Mulher Maravilha na década de 90. A gente tem o Will Conrad, que é daqui de BH, cara muito bacana, que desenhou para DC, desenhou para Marvel também. Tem o Ivan Reis, né, que é talvez o artista brasileiro mais proeminente da atualidade, junto com o Mike Deodato ali. E tem vários artistas que atuaram tanto no mercado independente quanto no mercado mainstream, né? O próprio Vitor Cafage desenhou para Marvel e para DC e tem uma produção autoral riquíssima. A Bilk Zevely, que foi durante anos e é ainda extremamente relevante, ilustradora oficial da Mulher Maravilha, até pouco tempo atrás, brasileira também. Então a gente tem esse caminho, só que é um caminho com gargalo menor, que no caso dos artistas brasileiros, ele é muito restrito para os desenhistas. Não é um espaço muito fácil de entrar para roteiristas. Por causa principalmente da barreira do idioma, mas também porque existe não é um preconceito, mas existe um certo resguardo por parte das empresas grandes, né, com esse tipo. Tem um amigo meu, o Rafael Scavone, que ele conseguiu furar essa barreira, mas assim, que eu me lembro de cabeça, acho praticamente só ele, que é um roteirista brasileiro, que faz, né, roteiros para grandes editoras dos Estados Unidos e fora. Então a gente tem essa porta, ela é um pouco mais difícil porque ela tem um sarrafo técnico muito alto, né? Mas é uma realidade, é possível. E
essas editoras elas sempre disponibilizam testes, colocam lá 4 ou 5 páginas de roteiro no site dela, o ilustrador vai lá, faz o teste e manda, né? E aí é igual concurso público, não é fazer e vai passar, tem que fazer e tentando, até passar. E aí quando entrou quando entrar nessa seara, assim, é bem difícil a menos que cometer uma burrada, né, não cumprir prazo, alguma coisa assim, é bem difícil não firmar. Tem também outros aqui. A produção é constante, né? É constante, é muito frequente, né? E eles valorizam muito ser profissional no sentido de conseguir entregar bem e entregar no prazo. Conseguir entregar bem e entregar no prazo. Então, uma atitude profissional é fundamental. Então, a primeira coisa que eu aconselharia para quem quer buscar esse tipo de caminho aí tem que aperfeiçoar o desenho no padrão das editoras internacionais. Então, tem que aprender o estilo do comics americano, né? Muita valorização da perspectiva para desenhar cenário, muita valorização da anatomia para poder desenhar aqueles corpos musculosos de homens e mulheres, né? Porque a história do super-herói praticamente só tem esse biotipo, né? Muito difícil ter variações ali, exceto em personagens secundários e tal, mas você tem que saber desenhar isso e desenhar bem, né? Representar luz e sombra no preto e branco, porque dificilmente você vai começar como um artista que tem a carta branca para fazer o lápis, a arte final e a cor, para você desenhar umas coisas pintadas e tal. Você dificilmente começa. Então você vai começar como desenhista. Então tem que saber dar ilusão de profundidade, de iluminação, só no lápis, né? E aí, quando você dá no seu canal do YouTube tem um monte de tutorial lá, né? Tem alguns desenho. que eu comecei a fazer, principalmente depois da pandemia, né? Principalmente ajudar quem tem esse medo, né, da folha em branco e acha que é desenhar uma coisa do outro mundo, para mostrar que não é assim, que tá acessível para quem estiver disposto, sabe? E é muito gratificante, né? Desenhar é bom demais, é terapêutico. Então, acho que até quem não quer seguir como profissão, eu acho que deveria buscar isso como hobby, porque é muito recompensador nesse sentido, assim, é contemplativo, é meditativo, melhora a concentração, melhora tudo, né, no seu dia, assim. É igual você mesmo falou, né, a música, tocar um instrumento, né, e tal, é muito bom. Então tem esse caminho. Você conversa com outro nível de ser humano. Você conversa consigo mesmo num outro nível humano, né? Demais. Você muda seu estado mental, né? Quando você está realizando uma arte, assim. Nossa, você usou a definição certa, você muda o seu estado mental. Eu lembro quando eu era aluno de colégio, que eu ficava desenhando o tempo inteiro na aula, né? Os professores, coitados, eles deviam achar que eu não respeitava nenhum, porque eu não prestava atenção a nenhum. Mas na verdade é o contrário. Porque quando eu tô lá desenhando e tal, eu tô escutando, né? E tô absorvendo muito mais, porque minha concentração tá no talo. Eu não tô olhando para eles, mas tá entrando tudo aqui, né? Eu sempre estudei assim, sempre estudei desenhando. Então tem esse caminho, né? Esse caminho das editoras internacionais. E tem também aqui no Brasil os estúdios brasileiros de quadrinhos, né? A gente tem que falar do Maurício de Souza, que é o único estúdio no Brasil assim, que é sucesso de vendas em tudo que ele se mete, né? Talvez o único. O cara vende abacate, cara. É impressionante. O cara vende abacate. Tudo que ele coloca à mão vira sucesso editorial, cara. Assim, a indústria editorial hoje ela está numa dificuldade danada e praticamente o Maurício de Souza sustenta, assim, porque é uma produção massiva de vários títulos mensais que todos dão lucro, todos vendem bem, todos. Fora as edições especiais, né? A coleção de graphic novels da MSP, que é editada pelo Sidney Guzman, com atores convidados, né? Que é outro movimento que ajudou a alavancar vários nomes do cenário independente, do mainstream. Cheguei de alguns. Que é a série, né, Graphic MSP, que é belíssima, né? Tem nomes como Danilo Beirute, Chris Petter, né? Nesse rol aí, o próprio Fábio Koala, né? Tem vários nomes incríveis da nossa produção nacional que acabaram subindo ainda mais de nível depois que fizeram o Graphic MSP. Então, o Maurício de Souza, ele dá muita oportunidade e ele também emprega artistas no estúdio dele para fazer as histórias tradicionais da Turma da Mônica. Então, é também um caminho que é viável, né? Eles ocasionalmente fazem testes também, similares ao que as editoras de fora fazem, né? Tá aqui esse roteiro, desenha. Coloca o roteiro lá e você pega para poder desenhar e manda, né? Exato. E diferentemente das editoras internacionais, os estúdios do Maurício de Souza, eles também abrem a porta para roteirista. Então, quem tem interesse de fazer roteiros para quadrinhos tem a chance.
E não é uma coisa inacessível, não. Tem vários amigos e amigas minhas que conseguiram ser pelos seus méritos, né, pelo seu talento, sua dedicação. O João Marcos, que é daqui de Minas Gerais. A Rebeca Prado, que é daqui de Belo Horizonte, tem a produção independente dela e também é roteirista dos estúdios Maurício de Souza. A Petra Leão, que é também roteirista do Maurício de Souza. E também desenhistas, né? Tem vários desenhistas que a gente conhece. Um amigo meu também, que é o Daniel Malzarren, que é muito bom, um cara gente fina demais, que é também ilustrador dos estúdios Maurício de Souza, tanto da Turma da Mônica infantil, quanto da Turma da Mônica jovem, né? Porque ele tem um traço versátil. Bem. Então existe também esse caminho, assim, das editoras tradicionais, entre aspas, né? O caminho do mainstream, que para quem quiser buscar, a única coisa que tem que saber é que precisa adequar o seu estilo e o seu traço para esses padrões, né? Tem que se encaixar no padrão que é exigido pelo público que lê esse tipo de material. Aí você citou uma coisa, a Turma da Mônica jovem, assim, eu sou um saudosista em relação à Turma da Mônica. Então, né, de todas as pessoas que eu falo famosas que eu já encontrei na vida, a única pessoa que eu não consegui conversar foi o Maurício de Souza. Nossa, Cheguei perto dele. Você, então. Cara, eu cheguei perto dele, tinha acabado de uma palestra, que ele, na apresentação da palestra, ele conversou com o Cebolinha, aqui meu olho já encheu de lágrimas. E aí, na hora que estava lá, acabou a palestra, ele super receptivo, era um congresso bem pequeno lá, foi lá em 2007, um congresso muito pequeno de audiovisual. Eu fui para conversar com ele, falei, cara, se eu conversar com esse cara eu vou chorar, vai ficar muito feio. Aí eu saí. Falei, cara, eu não estou conseguindo conversar. Queria conversar com o Maurício e não consegui. Aí ele falou assim, poxa, eu também não. Como é que você chama? Ele é André Black, viramos amigos, né? O cara é um produtor lá no Rio de Janeiro. E o Maurício de Souza ficou daqui, cara, eu tremia para poder. Caramba, não dá. Falei, esse cara é em outro patamar para mim, não tem jeito de conversar com ele. Para mim é o maior... Eu falei que meu até estado. Não, mas com razão, cara. É o maior ídolo, assim, criativo que eu tenho, uma referência brasileira, né, que tá vivo e tá produzindo, né? Ele lançou agora mais uma edição do Horácio, com tirinhas escritas e desenhadas por ele. Saiu agora uma edição belíssima. Então, assim, é um cara que não tá onde está à toa, não deixa o legado, né, que deixa de graça. É um cara que, assim, tem que ser idolatrado e valorizado mesmo. E eu tive o privilégio de conhecê-lo na CCXP de 2014. Foi a primeira CCXP, né? Eu fui pela primeira vez também como artista. E participei de uma homenagem, vários artistas participaram, de uma homenagem para os 80 anos dele, que teve lá na CCXP. E aí, por uma sorte tremenda, né? Eu estava no stand dele na hora que ele também estava lá. Então, tive a oportunidade de conhecer, de dar o meu quadrinho para ele, de conversar por alguns minutos rapidinho ali, né? Que, já foi o Samurai Boy? Do Samurai Boy. E é legal porque eu tinha dado o jeito de colocar a revista na mão de tipo um funcionário da MSP ali na hora, e o cara, de boa vontade, conseguiu fazer chegar no Maurício. E aí, na hora que eu encontrei com o Maurício, eu tava com a camisa, tipo essa que eu tô aqui agora. Aí ele olhou pra camisa e falou, é você que é o do Samurai? Falou assim comigo, tipo, ele viu e reconheceu, cara. E aí, nessa hora que eu perdi a fala, comecei a tremer ali, me abracei, não sei o quê. Mas foi incrível, foi incrível. E aí, em 2015 e 2016, eu ilustrei 2 livros, né, da doutora Raquel Vilela, que é uma médica e escritora aqui de BH. A gente lançou 2 livros em seguida, assim, 2 anos seguidos, que eram para arrecadar fundos para causas de combate ao câncer infantil. E a gente teve acesso ao Maurício de Souza e ele escreveu o prefácio dos 2. Nossa! Então eu tenho 2 livros na minha carreira, né? Que o Maurício de Souza viu, né? Que ele de alguma maneira coadunou com aquilo a ponto de topar colocar o nome dele no negócio. Ele escreveu o prefácio dos 2 livros. Isso para mim é um prêmio que eu vou levar para a vida inteira, né? Um privilégio muito grande. Não, isso é aquelas coisas que você vai contar para sua filha, tá vendo aqui, filha? Nossa, cara, mas já tá na prateleira do quarto dela lá, um exemplar de cada um, para assim que ela começar a entender, eu já mostrar para ela a importância que eu dou para isso. Porque isso é uma muito coisa legal. Que me marcou demais. Então, esses são alguns dos caminhos profissionais, né, para quem quer ilustrar e principalmente fazer quadrinhos, mas você, de certa forma, está amarrado nesses 2 estilos. Né? Você tem que saber ou estudar o estilo Turma da Mônica ou então o estilo de super-heróis americanos. No caso da Turma da Mônica, só te cortando aqui, porque era até onde eu ia entrar no meu saudosismo aqui, em relação à parte do traço. A Turma da Mônica jovem, ela é mangá.
Cara, ela é no meio do caminho, assim. Ela não é exatamente mangá, ela tem muitas características do mangá, mas como ela foi lançada a primeira vez, se eu não me engano, foi em 2008, né? Justamente porque no início dos anos 2000, a gente teve uma entrada muito grande de mangás no Brasil. E isso começou a atrair muitos leitores. Então, os estúdios Maurício de Souza perceberam o potencial nisso e falaram, deixa eu fazer, porque os meus leitores estão ficando mais velhos. Eu estou perdendo os leitores que estão chegando nessa faixa etária aí dos 12, 13 anos, né? Então, deixa eu apresentar uma coisa para esse público, que está consumindo agora Dragon Ball, Naruto, né? E tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, isso é especulação minha, tá? Ninguém lá de dentro falou isso para mim. Eles não quiseram fazer uma coisa muito drástica, justamente para não perder a raiz com os personagens que já eram muito consagrados. Então ficou uma coisa no meio do caminho. Tem várias características do mangá tradicional, mas ainda é um pé muito naquela linguagem visual cartoon, estilo Turma da Mônica mesmo. Quando foi em 2019, os estúdios MSP lançaram, aí agora sim, um mangá mesmo, roteiro da Petra Leão, né, e tem outras ilustradoras que participam também, eu não lembro agora de cabeça o nome de todas, que é Turma da Mônica 12. Turma da Mônica 12. Que aí é um mangá, assim, mangá mesmo, né, com a estética clássica, característica do mangá, e magia, e poderes, e artefatos, e um mistério na escola, e não sei o quê. Até a forma de contar a história, né, bem mangá mesmo, assim, de aventura. A estrutura, né? A estrutura do roteiro é outra, né? A estrutura do roteiro muda, a forma de organizar as páginas muda, é outro estilo narrativo mesmo, né? E aí esse, assim, eu não sou o juiz do que é mangá e o que não é, né? Mas eu classificaria o Turma da Mônica Jovem como um estilo lúdico com características de mangá e um texto para um público, né, mais jovem. E o Turma da Mônica Geração 12, algo que emula de fato o mangá mesmo, assim, com várias das características que qualquer leitor de mangá reconheceria como sendo mangá. Saindo um pouco do universo da Turma da Mônica, né, que Maurício de Souza, a gente sabe que, né, igual a gente estava comentando, é o rei Midas, né, da produção do quadrinhos e da animação, de tudo, né? Existe algum estilo no Brasil de quadrinhos que é mais produzido? Que é mais produzido? Cara... Isso. Você comentou que existe uma produção muito vasta, mas existe algum que se predomina e tal? Cara, se você for no corredor da CCXP ou da FIC e caminhar ali sem parar nos estantes, só de passar o olho, você vai ver que é uma coisa extremamente vasta e diversa. Eu vou estar cometendo um sacrilégio se eu falar assim, não, é terror, ou sei lá, infantil. Porque é muita coisa muito, muito vasta, assim. Tem as épocas que tem tendência, né? Porque, por exemplo, tá muito na moda nos últimos anos as animações do Steven Universe, né? Do Irmão do Jor-El, né? Esse traço mais fino, com uma preocupação menor de ser regular, as figuras mais redondinhas, mas os braços de espaguete. Então, teve alguns anos que apareceu muito quadrinho com essa cara, assim, com esse visual, né? Mas esses artistas mesmo que fizeram quadrinho desse jeito, evoluíram, migraram e fizeram outras coisas depois, sabe? Que é onde eu ia chegar logo depois, assim. Ao mesmo tempo que você tá, se quiser fazer quadrinhos profissionalmente, ou você vai seguir o estilo Maurício de Souza para entrar lá, ou seguir o estilo, sei lá, super-heróis para entrar no editor internacional, a outra alternativa é a produção autoral independente, que aí, bicho, vale tudo. Literalmente. Tem quadrinhos, assim, dos mais fantásticos, e 90% do que eu leio hoje em dia é quadrinho nacional, apoio em financiamento coletivo, então entre as melhores coisas que eu já li, Humberto. Assim, é uma coisa fantástica, fantástica. Esses dias chegou para mim o Juquinha, esse aqui tá até fechado porque eu comprei 2 vezes do meu amigo Max, de tanto eu gosto, o Solitário Acidente da Matéria. Chegou para mim, tem um pouco mais de tempo, o VHS, que inclusive ganhou todos os prêmios que disputou, ganhou o HQ Mix, que é uma antologia de terror, só autores brasileiros. Chegou o Quadrinhos Queer para mim, que é só de quadrinho com temática LGBT, tanto quadrinhos quanto textos a respeito de quadrinhos, né? Então tem uma variedade assim, de assunto. Tem a editora Draco, uma editora pequena, independente, que produz coisas maravilhosas aqui.
produz terror, produz mangá. O Juquinha saiu pela Draco, né? Eu tenho aqui o Despertar de Cthulhu, que é da Draco, da mesma coleção O Rei Amarelo, que são antologias de artistas brasileiros que têm uma pegada mais de terror. Aí depois você vem pro Machado de Assis Caçador de Monstros, que é uma releitura do Machado de Assis jovem, em estilo mangá, do Marcelo de Souza, que é um amigaço meu, e do Sami, que são lá do Rio, né? E que fazem uma história como se fosse, ao invés de ser os personagens do Machado de Assis adaptados, o próprio Machado é o herói. E ele tá lutando contra uma conspiração de monstros, assim, vampiros, lobisomens e tal. E ele é o protagonista da história, cara. Então, assim, coisas que a gente não... Me lembrou aquele Orgulho, Preconceito e Zumbis, né? Uma pegada do livro que fizeram, né? Exato, depois já virou filme, sei lá, Orgulho, Preconceito e Zumbis. Mas você está falando a questão de questão autoral. Você tem o Samurai Boy, que você fala assim, Danilo Arueira, ou Dan Arrows, ou do Samurai Boy. Samurai Boy, é. Cara, é fantástico o seu quadrinho. Mas me fala, você faz os livros, tem as tirinhas. Como é que é isso? Como é que foi esse personagem? Começou como uma webcomic, né? Então, publicando sempre no site, né? Do site próprio, desde o início. Numa época que redes sociais ainda não era igual é hoje, né? Já existia Facebook, já existia Instagram, mas não era a mesma coisa. Então era site próprio, né? Uma lógica de quem veio da época dos blogs, né? Então tem que ter o site próprio, publicar ali e tal. Começou ali. E eu comecei a fazer o Samurai Boy principalmente porque eu tinha saído da vida de agência de propaganda para me dedicar à carreira acadêmica. Então eu estava muito dentro de sala de aula e não estava mais fazendo nada criativo. Então eu falei, não, deixa eu me impor a mim mesmo aqui um dever de casa criativo para eu poder produzir quadrinhos, nem que seja para mim. E aí eu vou colocar na internet, porque aí eu assumo esse compromisso público de tem que fazer. Tô fazendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. E com 3 semanas que estava no ar, a gente recebeu uma indicação para um prêmio nacional de internet, né? Que é um prêmio UPix. 3 semanas que estava no ar. Não era nada, assim. Para você ter uma ideia, assim, eu estava disputando na categoria Talentos da Internet, que era uma categoria super genérica, super eclética. Pra você ter uma ideia, quem ficou em primeiro lugar nessa categoria foi o Pyong Lee, que ano passado estava no BBB, com o canal de humor dele, né, que ele tinha na época. E com um quadrinho para criança na internet, né, a gente ficou em 3º lugar nessa premiação. E os jurados eram o Kaique Severo, que é um cofundador do portal IG, praticamente quem trouxe a internet para o Brasil na década de 90. A Isa Ventura, que era CEO de uma das maiores empresas de propaganda na internet no Brasil, naquele momento. E o Felipe Neto, que gostem ou desgostem dele, é até hoje o maior influenciador do país. Esses eram os jurados, assim, estavam lá para avaliar os produtos e acharam que o Samurai Boy tinha valor suficiente para ficar em 3º. E aí eu estava numa loucura naquele momento da minha vida, né, no mestrado ainda, dando aula em 3 cursos, uma coisa louca. Falei, velho, tem coisa aí. Acho que não sou só eu que gosto desse negócio, acho que rola de continuar fazendo. Rola demais. Continuei fazendo Samurai Boy e o Samurai Boy me levou a conhecer o Maurício de Souza, a ir para a primeira CCXP, para a segunda, para a terceira, para todas, né? Abriu portas para outros projetos, foi o que me fez ser chamado para ilustrar esses livros que a Raquel Vilela, a doutora Raquel, escreveu, dos quais o Maurício teve a bondade de assinar o prefácio, né? Então, se não fosse o Samurai Boy, nada disso tinha acontecido. E começou de uma maneira despretensiosa, porque estava muito tempo sem fazer quadrinho independente, queria fazer. E aí, de lá para cá, foram já 4 livros, né, do Samurai Boy impressos. 2 deles são coletâneos. 2 deles são completamente inéditos, não tinha saído no site ainda. E tem mais um no forno, que foi lançado na pré-venda já, mas que ainda não, por causa da pandemia, principalmente, ainda não saiu, né? Mas que tá totalmente escrito já, tá faltando só rodar praticamente. E ele nunca foi animado, não? Nunca fizemos uma animação do Samurai Boy, não? Teve animação do Samurai Boy quando eu fui fazer as campanhas de financiamento coletivo. Porque ao invés de colocar a minha cara feia lá para fazer propaganda do livro... Cara feia. Se você falar que você tem a cara feia, coloque eu aqui. Poxa vida! O professor galã lá da computação gráfica, pô. Não, mas na frente da câmera... Não sei, na frente da câmera acho que todo mundo fica feio, né?
E eu sou muito tímido. Se eu não tivesse você para conversar aqui agora, eu não estava fazendo essa hipótese alguma. E aí eu fiz algumas animações curtas do Samurai Boy, de 1, 2 minutos, né? Quando teve as campanhas de financiamento coletivo. E seus amigos estarão perdidos. Amigos, vamos mostrar para esse sujeito o verdadeiro poder samurai. Samurai Boy, a espada celestial. Apoie e faça parte desta aventura. Era uma tarde de sol. Tudo estava tão calmo na aldeia Manimami, quando de repente os porcos sumiram. O Ladrão de Javalis, nova HQ inédita do Samurai Boy, com muita ação, suspense e mistério. E deu super certo, porque todas foram bem sucedidas, felizmente, né? A gente teve... Porque a gente tem uma base, não é muito grande, mas a gente tem uma base fiel de leitores. A gente conseguiu financiar todos os livros que a gente já precisou fazer até hoje, né? Eu nunca... Legal. Exceto no primeiro, o primeirão, que eu levei para a CCXP de 2014, esse eu tirei do meu bolso. Todos os outros foram os leitores que financiaram, felizmente. Que é o outro caminho, né? Para quem quiser seguir nessa profissão e ter a sua produção autoral. Primeiro porque aí vale todo o estilo, todo o gênero, todo tipo de história tá valendo, né? Porque tem público para tudo, literalmente, e o público está cada vez mais maduro no sentido de experimentar novas coisas, né? Na nossa época era muito difícil um quadrinho do tipo eu acho que o Williams, do meu amigo Anne, que é surreal, é surrealista assim mesmo, é a história de um personagem que recebeu uma maldição na qual ele se transforma no objeto que ele escuta falar. Então, se eu estou conversando com ele, eu falo, meu relógio é muito bonito, ele se transforma num relógio. Ele vira um objeto. Então, é uma história de humor surrealista, assim, com um traço incrível. E cada capítulo é um artista que desenha, né? O Duane escreve todos e cada capítulo é um artista que desenha. 20 anos atrás, não existia possibilidade desse quadrinho existir no planeta. Cara, eu falo que 20 anos atrás, eu lembro, quando eu comecei na área de comunicação, há mais ou menos quase 20 anos atrás aí, comecei a faculdade, falava-se que não existia mercado de quadrinhos no Brasil. Era só Maurício de Souza e olhe lá, isso era impossível. E agora você me falou tantas obras aqui que eu nunca ouvi falar, anotei várias aqui, né? Algumas eu vou tentar adquirir, né? Né, já tinha ouvido falar da Draco, né? Tô até para poder ter umas reuniões com eles lá. Que legal, cara. Mas uma pergunta interessante aqui, que você já me deu essa resposta nas suas falas, mas eu queria deixar isso um pouco mais claro, que é diferente, são dois pontos. Diferente dos livros, né, o livro de prosa, não vou nem colocar poesia não, vou colocar prosa. Os quadrinhos parece que eles têm um número muito maior de os quadrinhos brasileiros, de autores brasileiros, ilustradores brasileiros, parece que tem um mercado muito maior, muito mais consistente do que o de prosa. E parece que as editoras também. Esse é o primeiro ponto. Me corrija se eu estiver errado. E o outro ponto que parece que as obras também têm uma tendência maior de se pagarem. Né? Quando eu falei assim, talvez você tenha respondido esse ponto das suas vaquinhas virtuais aí. Olha, eu não tenho a segurança para afirmar isso, porque eu também vejo muitos autores de livro de literatura, de tudo que é gênero também, literatura fantástica, literatura romântica, independentes e contemporâneos, que estão produzindo e também conseguem ter sua audiência, seus leitores fiéis, né? E ter sua produção independente sem precisar de editora numa boa, sabe? Eu não sei, assim, no contexto geral como é que é isso, né? Mas eu tenho certeza que se você entrar no Catarse agora e procurar por literatura, você vai achar vários projetos que já bateram 100%. Então lá também eu não sei quantificar, né? Se é mais do que os quadrinhos ou se é menos, porque eu não acompanho tanto. Mas eu sei que tem gente que consegue também empreender e produzir com relevância, né, nessa seara aí, sem precisar do crivo de editora nenhuma. Nos quadrinhos começou muito sendo quase que a necessidade e depois as editoras vieram abraçando. Essas editoras menores, por exemplo, a Draco, a Script, a Mino, várias editoras, Pipoca e Nanquim que tá num nível acima, né, tá num nível diferente, mas agora tá me fugindo o nome, é do Thiago, Comics,
Desculpa, gente, agora me fugiu. Alguém vai lembrar. Não, sem problema. Elas abraçaram muito esses autores independentes e começaram a dar visibilidade para eles, né? Capitanear suas campanhas de financiamento coletivo, né? A Draco faz muito isso. Os últimos quadrinhos do Max, por exemplo, o Catarse foi pela Draco, né? E a Draco cuidou de gerenciar e da distribuição e tal. E trabalhar com editoras independentes tem muito essa vantagem, porque você tem muito da liberdade criativa, que não existe em outros lugares, mas com uma assessoria criativa também, e editorial muito profissional. Esse caminho existe, e eu acho que ele é possível, mas ele precisa de um pouco mais, e aí é um outro lado que eu acho que os nossos artistas independentes ainda não têm muito desenvolvido, que é uma proatividade profissional, assim. Ainda existe um romantismo muito grande entre os quadrinistas independentes, né? E são poucos, são raros aqueles que têm uma ideia na cabeça, né? E que querem seguir por esse caminho. Eles vão direto para a animação e pulam os quadrinhos. Por exemplo, o pessoal do Copa Studio, o pessoal do Irmão do Jorel, né? Que são animações brasileiras de nível internacional, passa no Cartoon Network e tudo, né? De artistas que formataram o projeto, encararam rodada de negócio em evento, etc., e conseguiram financiamento. Mas era outra época, assim, também, né? 2, 3, 4 anos atrás, a gente tinha Ancine bombando aí com mais verba de projeto do que candidato, né? Então, esse mercado ficou aquecido e isso meio que essa fonte secou, né? Pela atual gestão e as motivações, sejam elas quais forem. Não está prosperando mais dessa forma. Então, o caminho de profissionalizar por meio de conseguir parcerias privadas é um caminho que os nossos artistas independentes nunca se habituaram a buscar, né? E que precisam, talvez, profissionalizar esse lado. Quem tem intenção de ir para o audiovisual, por exemplo. Seja migrando seus quadrinhos ou levando seus quadrinhos. Mas para os produtores audiovisuais que têm uma ambição, talvez, né, de diversificar, de ter uma produção original, apostar nos quadrinhos independentes é um caminho interessante, na minha opinião, sem conhecer tanto do mercado audiovisual quanto você, por exemplo, porque já tem uma audiência, assim. Então você vai pegar, por exemplo, um Samurai Boy, ou o Rafael Marçal, que entrando na nossa live aí, não sei se está ainda, que tem o Clube do Bocó e a Ranzinza, né? Quem for lá, chamar o Rafael Marçal, falou, Rafael, vamos fazer uma série animada da Ranzinza aqui? Tá vamos conversar, hein? 100 mil pessoas vamos conversar aí, o produtor aqui. Vamos conversar com o produtor. Vamos conversar. Mais de 100 mil pessoas de público fiel. Que isso, cara. Eu arrepiei aqui agora, só com essa estatística aí. Quem for pegar do Will Leite, Dona Anésia, quem for pegar a Dona Anésia do Will Leite, vai ter mais de 200 mil leitores de público já. Então é uma animação que entra, que seja para a internet, já entra com uma audiência fortíssima. Já entra com uma audiência fortíssima. Então, para você bater na porta, sei lá, das redes de streaming que estão precisando de produção original pra caramba agora, né? Que estão abrindo portas para esses mercados, né? Com um produto que já tem uma validação de mercado, de público, né? É uma oportunidade que eu acho que os nossos artistas, se tiverem interesse, né? Tem gente que não quer e tá valendo também do meu jeito, né? E tal. Teriam que ter o interesse de profissionalizar esse lado, sabe? Como é que eu entro nisso? Não é uma coisa impossível. Tem muita gente que não se dedica tanto, que tem um produto que talvez não é tão bem amarrado e consegue, né? Então é uma coisa que é viável, né? É viável. Os quadrinhos, eles são muito bons para isso, porque assim, para produção, eles são comparativamente muito mais baratos, muito mais rápidos de fazer, é um risco muito menor, mas conseguem confirmar, né, uma tendência de público, uma tendência de conteúdo, né? Que para quem tem interesse em investir, é uma aposta um pouco mais segura do que algo 100%. Você já parte de uma base de consumidores que vão multiplicar o buzz ali. Mas agora, Danilo, vamos lá que a gente está quase chegando no finalzinho aqui. Nós dois nós damos aula no curso de computação gráfica. Exatamente. Né? Aqui da FUMEC, né? Que sem falsa modéstia, o melhor curso, talvez, da América Latina de computação gráfica. O pessoal tá saindo muito fera de lá, cara. O pessoal ficando muito bom, cara. Bicho, você tá louco. O nível dos trabalhos que esses alunos fazem é aqui, ó, tá doido, cara. Todo semestre. É legal, né, cara?
Legal Legal demais. demais. Legal demais. Legal demais. O que que um ilustrador, né, um desenhista, um quadrinista, está fazendo um curso de computação gráfica? Cara, Né? Essa é uma pergunta que, para a gente fechar aqui essa nossa live aqui, antes que o Instagram nos corte. ó, o João, ele vive falando para mim, o João Vitor, né? Um abraço para ele. Não sei se está vendo agora ou no futuro, mas um abraço. É o coordenador do nosso curso. Ele vive me chamando para dar as disciplinas de arte digital e artes visuais, que é onde seria mais natural. Só que a gente nunca conseguiu coincidir horário, porque eu dou aula também na publicidade, que é uma carga horária grande, né, sempre de manhã, e conflita um pouco com as outras disciplinas da computação gráfica. Então, o João, ele conta muito comigo na disciplina de gestão de projetos, que é a disciplina que eu tenho lecionado na computação gráfica, né, desde que eu comecei praticamente, e na disciplina de imagem vetorial. Então, o que eu procuro fazer é trazer essa minha expertise de roteiros, porque eu não sou produtor e roteirista do audiovisual com carreira, né, mas eu sou mestre em cinema. Então, pelo menos estudar isso um pouco eu estudei. Então, eu consigo fazer essa ponte, né, para assim, na disciplina de gestão de projetos primeiro, vamos gerenciar um projeto e aprender gestão de projeto fazendo um projeto, vamos fazer um filme, né? Então, os grupos, eles desenvolvem ao longo do semestre, todos os grupos, um filme de curta-metragem, que aí fica livre, né, para animação, para live action, até documentário já rolou, né? Já. E aí, eu posso não entender tanto da parte técnica do audiovisual, edição, etc., mas eu consigo ajudá-los muito a melhorar a forma deles de contar a história, né? Exato. Então, eu tento colocar a minha contribuição nisso. E nas artes visuais, no caso da imagem vetorial, eu acho que é uma disciplina mais de fundamento de bastidores, né? De empoderar os alunos para poder pensar a parte visual do projeto no nascedouro ali. Porque o que não é um storyboard, por exemplo, se não uma história em quadrinhos, né? Exato. Então, talvez é uma maneira de empoderar os alunos para poder, de uma maneira mais técnica, né? E de maneira cada vez mais profissional, a pelo menos começar a traduzir, dar vida para os projetos deles na parte visual, antes de tomar corpo, né? Porque ali é muito mais fácil de detectar os erros, de ver o que não está dando certo, né? Que piada ou que diálogo, que às vezes no papel está ótimo, mas na hora que você coloca na boca de um personagem soa falso. Não fica bom. Às vezes precisa ver. Principalmente se a gente não tem a experiência ainda, né? Que é o caso dos nossos alunos. Então, o que eu procuro fazer é muito isso, assim, trazer a minha experiência de contar história, né? E de ilustração para empoderá-los nesse sentido. Vamos contar histórias melhores, vamos usar o desenho como ferramenta para a gente poder materializar os nossos roteiros, as nossas produções e ajeitar, né, a história o melhor possível, com o mínimo de recursos e o mínimo de sofrimento, para que a gente tenha depois um processo que seja o mais divertido possível, né? Porque se fazer arte não for divertido no processo, bicho, eu acho que não tem nem que mexer. Muda de área. Muda de área. Vai fazer engenharia. Vai. Fazer engenharia, né? Agora, assim, por último aqui, para terminar, o que é um kit mínimo para uma pessoa começar a se profissionalizar? Eu estou falando assim, bem voltado para a questão da arte via computador, né? O desenho via computador. O que é um kit mínimo? Você fala assim, gente, isso aqui bacana, dá para a gente poder começar e tal. Aqui, o papel e o lápis, eu sei que é o clássico. Papel, lápis ou borracha é o clássico. Agora, e no computador para arte digital? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta extremamente pertinente e é uma dúvida que todo mundo me pergunta, né? E às vezes, quando eu apareço nos vídeos com a minha mesa caríssima, gigante, né? As pessoas ficam achando que é preciso disso, né? E não é por aí, não é por aí. Quando eu comecei a fazer arte digital, eu fazia com mouse, cara, que era o que eu tinha, né? Então, assim, não é uma questão de entrave, né? Você consegue começar o processo no papel, escaneia depois e com o mouse você consegue se virar no resto. Não é o ideal, né? Mas hoje em dia a porta de entrada está muito mais acessível, assim. Você consegue encontrar mesas de desenho, como essa daqui, ó. Essa daqui que eu uso ainda hoje, não é a minha do dia a dia, né? Mas para viajar, por exemplo, e quando eu preciso não estar no meu estúdio, é essa mesa que eu uso. E uma versão dela menor, hoje em dia, é menos de R$300. Né? Então, um aluno nosso, né? Ele tem condição de ter esse material, que é o material, inclusive, que a FUMEC disponibiliza para eles. É uma mesa da Wacom no modelo de entrada, o mais básico, né? Que eles podem adquirir para começar
E um computador de configurações básicas, hoje, ele consegue rodar os softwares gráficos básicos de desenho. E aí, para quem está começando, não deve fazer um investimento alto. Um computador com processador da época e, sei lá, 8 GB de RAM, já vai rodar tudo que a gente precisa para ilustrar, para fazer quadrinhos numa boa. E tem muitos softwares gratuitos, né, que tem soluções profissionais. Para quem quer uma solução profissional para ilustrar e fazer quadrinhos, tem um software que é japonês, que se chama Clip Studio. Ele era o antigo Mangá Studio, que em termos de custo-benefício é um dos mais baratos. Ele custa, todo ano tem promoção, às vezes mais de uma promoção por ano, e às vezes ele está a $50, $60. É um pouco salgado, porque você multiplica por 5 aqui no Brasil, né? Por 5 hoje, é. Mas você vai comprar uma vez e é para sempre. Você não precisa pagar mensal, né, e tal. É uma ferramenta profissional que faz quase tudo que o Photoshop faz, e faz outras coisas que o Photoshop nem sonha. Como já o letreiramento, balões, texturas específicas de quadrinhos, né, os quadros, formatação de página, paginação, que é coisa que o Photoshop não faz, porque não é para isso também. Interessante. Então tem muitas ferramentas gratuitas e outras que são baratas, né, que o sujeito pode começar. Então eu diria que assim, se você tem um notebook com o processador da sua geração, né, de, sei lá, pelo menos 5 anos no máximo, com os 8 GB de RAM, com uma placa de vídeo razoável, e uma tablet barata, não precisa de ser uma tablet cara, você tem tudo que você precisa para fazer trabalhos de ilustração e de tablet é a mesa digitalizadora, né? Só para deixar bem claro. Hoje em dia, tablet é iPad, né? Na minha tablet iPad, é. Obrigado pela correção. Uma mesa digitalizadora básica já faz tudo que a minha mesa cara faz, né? A mesa que eu uso é uma mesa para conveniência minha, porque eu sei que pode ser surpresa para alguns, mas eu não sou um jovem mais. Eu preciso preservar a minha coluna, preciso preservar a minha vista, as minhas mãos, né? Que eu ainda quero desenhar por muitos anos. Então eu tenho uma mesa que me permite trabalhar um pouco mais rápido hoje, né? Alguém perguntou aí no chat. Foi o Vitor Brugger. Isso. Perguntou qual que é a sua mesa. É uma Cintiq da Wacom, modelo grande. E com o dólar, eu comprei antes da pandemia, né? Eu consegui viajar de férias e trazer. Então, no todo, né, valeu a pena. Mas se for comprar hoje, com a importação e o frete e tudo mais, sai o preço de um carro. E aí eu falo com todas, não vale a pena. Não vale. Nessas condições não vale. Né? Quando terminar a pandemia, se tiver, né, pega um freela que você fez aí mais gordo, guarda ele lá e se puder viajar e trazer, é uma coisa. Que foi o que eu fiz. Eu peguei os 2 últimos contratos de livro de 2019, guardei ali, eu falei, esse eu vou lá buscar minha mesa, que eu sonho com ela há mais de 10 anos. Legal demais. Mas você não precisa, né? Você precisa do básico, e o básico faz o serviço desde que você se empenhe ali, né, em ter uma destreza mínima nessas ferramentas. Que também não são nenhum bicho de 7 cabeças. É super tranquilo e o que não falta hoje é tutorial de ferramenta digital para a gente aprender. Perfeito. A última pergunta, acho que ainda tem um tempinho ainda, né? 1 minuto. A última pergunta é: como ilustrador, quadrinista, tudo, dá para viver o sonho e pagar aluguel? Dá para viver o sonho e pagar aluguel. É isso aí, porque muitas pessoas ficam assim, poxa, vou ver de desenho, né? Vou ver de desenho. Não. Tem, cara, né? Até hoje a minha avó, ela fala para mim, meu filho, você já começou a trabalhar ou ainda tá mexendo com esses negócios de desenho? Genial, cara, genial. E agora a sua avó já é bisavó, né? Da sua filhinha aí. Bisavó, pois é. Excelente. Mas assim, para ganhar dinheiro com ilustração, até porque é legal saber disso, o atalho mais seguro é o caminho do mercado publicitário. É o mercado que paga melhor e é o mercado mais consistente, que mais demanda. Né? Gira muito. E aí, de repente, você consegue, tendo, né, a condição de entrar nesse mercado, até a confiança para depois migrar para outras coisas que pagam menos, mas que vão te dar uma satisfação pessoal e profissional maior. Que foi o caminho que eu fiz. Hoje em dia, eu escolho mais os trabalhos publicitários que eu vou fazer, porque eu gosto mais de fazer quadrinho. Né? Então, eu vou sempre transitando nessas áreas aí, de acordo com o que é o meu interesse do momento. Felizmente, eu cheguei num ponto que eu consigo... e porque eu tenho também a FUMEC, né, que querendo ou não, é uma segurança, né? Mas aí eu consigo escolher, né, os projetos que me interessam mais, não avaliando só
quanto que eu vou ganhar, né? Mas Entendi. o desafio, né? E a pegada criativa, né? A própria evolução que esse projeto pode me oferecer, coisas desse tipo. Que eu acho que é importante também, né? Não, perfeito. Cara, Danilo, brigadão pela conversa. Eu que Né? agradeço, cara. Excelente. Valeu demais, foi ótimo. Essa aqui é a nossa primeira tentativa aqui do Pixels em Movimento, uma iniciativa dos professores do curso de Computação Gráfica, de Jogos e de Jogos Digitais da FUMEC, para a gente poder conversar. Né? Interrompendo rapidão, uma iniciativa dos professores do curso de Computação Gráfica, Jogos Digitais e Game Design da FUMEC, capitaneado pelo professor Humberto. Se não fosse a energia e a dedicação do professor Humberto, não tinha saído. Todo mundo colaborou. Não, estamos saindo, tá saindo aí. O Elerson, né? O Elerson aí, brigadão pro Elerson ter feito a arte pra gente aí, né? Um faz outro, aquele bate-bola todo lá saiu. Primeiro saiu, aí, muito bom. Vocês vão conseguir ter o acesso disso aqui também no site, futuramente, no Instagram da Computação Gráfica também. Vocês vão conseguir ter o acesso a isso aqui. @computação gráfica BH, não é? Isso mesmo. Cara, Danilo, brigadão. Eu tinha assim mais uma página e meia para a gente poder conversar aqui. Fica para uma próxima. Curva, né? Acabei complicando essa pauta aí, desculpa, cara. Mas não, foi ótimo, foi ótimo. E vamos conversar mais sobre isso aí. Vamos, tudo isso aí. Você me deu esse. Tô saindo disso aqui com, né, ter tido essa oportunidade de conversar com você com um monte de ideia de negócio, porque eu só penso em dinheiro. Eu devo ter feito meu olhar de cifrão várias vezes durante essa conversa. Isso aí, gente. Obrigadão. Valeu, Humberto. Valeu, Danilo. Todo mundo que abração, cara. Aí, obrigado pela presença. Valeu. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço, até mais. Até de repente. Tchau, tchau.